Olá, amigo da Seringueira, estamos aqui hoje no Age Advogados para mais um episódio do nosso Minuto Agro. E hoje estamos aqui com a doutora Tatiana, que é responsável pela área de Direito Trabalhista do escritório, para falar sobre uma decisão muito importante que aconteceu recentemente. Então, por que é importante a gente falar sobre essa decisão? A gente sabe que no Noroeste Paulista, a maioria da produção de borracha natural é feita através da parceria rural. E este caso específico, ele ajuda a gente a entender o que é importante o produtor fazer para ter uma boa segurança jurídica na sua parceria rural. Então, doutora Tatiana, é com você. Olá, Diogo. Obrigada por sua presença novamente aqui no escritório, no Age Advogados. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa parceria com a Apabor e o nosso Minuto Agro. E hoje vamos falar de um caso pontual. Na verdade, é uma sentença que foi proferida na Justiça do Trabalho de José Bonifácio, recentemente foi vinculada nesse mês mesmo de outubro. Tá? Nessa sentença, a juíza ela decidiu pelo não reconhecimento do vínculo de empregatício, porque ficou caracterizado que não houve os requisitos do vínculo de emprego. Dentre eles, por exemplo, a pessoalidade. Ficou comprovado, inclusive, Diogo, que nesse caso o parceiro rural ele podia se fazer substituir por outros terceiros, por outras pessoas, inclusive também ele podia faltar, ele podia se ausentar e ele mesmo estabeleceu o dia que ele gostaria de trabalhar e não para mais prestar serviços. E sobre essa questão, muito importante também destacar outro requisito que é a autonomia, né? Como é que foi a questão da autonomia nesse caso? Sim, nesse caso a autonomia ficou clara, por quê? Porque o próprio parceiro rural, não o proprietário da fazenda, o proprietário do seringal, o dono da fazenda, era o próprio parceiro que adquiriu os produtos, os equipamentos, na verdade, para a extração do látex. A faca. Isso, a faca, todos os utensílios, os EPIs. A pedra de amolar. Isso, todos os equipamentos para extração, para fazer a devida sangria. E era esse parceiro que adquiria esses produtos para poder fazer a sangria. E importante destacar aqui nesse caso, o proprietário solicitava do parceiro cópia dessas notas fiscais. Sim, né? Nesse caso pontual, o proprietário exigia que o parceiro apresentasse essas notas fiscais de compra desses produtos. E essa é a importância da boa gestão de documentos, que nesse caso foi muito importante, né? Correto, Diogo. Nesse caso, o importante ponto, assim, fundamental, foi a elaboração do contrato. O contrato foi muito bem redigido, com cláusulas específicas, bem claras, foi elaborado, e não só o contrato, Diogo. Na verdade, o que foi mais importante, além do contrato, do documento físico, foi aplicá-lo na prática. Porque nessa prática, no dia a dia, que isso não caracterizou esse vínculo de emprego. Então havia provas testemunhais abundantes também que colaboraram com o sucesso da defesa. Isso mesmo. As próprias testemunhas comprovaram que ele podia se fazer substituir e também comprovaram que ele não tinha nenhuma fiscalização. E com relação à inscrição de produtor rural do parceiro, esse é um outro documento muito importante que às vezes o produtor faz vista grossa, acaba fazendo uma parceria e não abre a inscrição, não faz a emissão de nota fiscal devidamente no nome do parceiro. Como é que foi nesse caso isso? Nesse caso também foi super importante, porque era uma das exigências logo que eles iniciaram essa parceria rural. A primeira exigência foi a inscrição, trazer toda essa documentação, elaborar o contrato, e o parceiro, antes de iniciar o seu trabalho, já deveria ter essa inscrição. Foi uma das exigências do proprietário, do dono da terra. E também a nota fiscal, era exigido que se apresentasse nota fiscal de venda. Sim, nesse caso também ficou caracterizado a parte a forma do pagamento. Na verdade, o pagamento ele era feito pela própria usina da borracha, que esse parceiro ele tinha total liberdade para vender essa borracha, e essa borracha ele recebia esse valor do pagamento por produção, e era um percentual fixado no próprio contrato. E além disso, o proprietário da fazenda ele exigia que o parceiro apresentasse essa nota fiscal para ele ter esse controle do que foi vendido para outra usina de borracha. Que é a famosa não onerosidade, né? Correto, que a gente é mais um falar. dos requisitos. Então nós já falamos da pessoalidade, da autonomia também que ele teve, e também da onerosidade. Perfeito. E a gente sempre escuta falar, você comentou um pouquinho rapidamente, sobre a questão de subordinação. Esse é um ponto que sempre pega, o produtor fica em dúvida, como é que eu devo fazer a orientação
do trabalho, o suporte técnico para a exploração. Esse é um ponto de dificuldade muito grande do produtor em parceria para conseguir fazer sem criar subordinação. Como é que foi nesse caso? Correto, Diogo. Nesse caso, foi de suma importância a não caracterização da subordinação, porque é um requisito que gera muito transtorno para o proprietário rural. Porque às vezes o proprietário rural não é o que fica lá na fazenda, ele tem o gerente que administra a fazenda. Então, nesse caso, a juíza ficou convencida que não havia essa fiscalização, não havia essa subordinação. Por quê? Porque nem o proprietário rural, nem o proprietário da fazenda e nem os gerentes da fazenda fiscalizavam os horários de trabalho e nem gerenciavam a própria extração do látex. Então isso comprovou que ele tinha total autonomia e que ninguém fiscalizava o dia a dia do trabalho dele. Tatiana, vamos voltar um pouquinho na questão da subordinação, agora sobre um outro viés. O produtor sempre tem muita dificuldade em lidar com isso. Questão da orientação técnica, como que foi caracterizado isso neste caso? Nesse caso pontual, Diogo, houve descrito no contrato de parceria a supervisão técnica que era feita por um engenheiro agrônomo que comparecia, nesse caso, de 15 em 15 dias na fazenda. Lá ele fazia a avaliação para uma satisfatória extração do látex. Sim, e nesse caso ficando claro que o objetivo do agrônomo era para maximizar o resultado tanto para o produtor como para o parceiro outorgado. Correto, Diogo. Agora eu quero falar com você, proprietário e associado da Apabor. Não deixe de elaborar um contrato correto de parceria, com umas cláusulas específicas, claras, bem elaborado. E além disso, não só elaborar um contrato, mas fazer um treinamento com o seu gerente, com o seu administrador da fazenda, para ficar descaracterizado o vínculo de emprego e manter a parceria rural. E gerenciar toda essa documentação. Vocês viram aí nesse caso, era a nota fiscal de compra de insumo, era a nota fiscal de venda da produção, todos esses documentos, depois obviamente foram muito importantes no fortalecimento da defesa, né? Com certeza. Não só os documentos que vocês viram, a exigência das nossas notas fiscais, tudo, tanto de compra dos EPIs, quanto da venda da borracha. Inscrição de produtor rural. Correto, a inscrição de produtor rural foi de suma importância. Um contrato bem elaborado. Para tudo isso, vamos evitar problemas futuros. Procure um advogado especializado, elabore um contrato com aspectos e cláusulas bem claras e precisas, né? Para não ter nenhuma falha que você não precisa ter um problema lá com uma reclamação trabalhista futuramente. Vamos evitar isso. Então tá aí derrubando um mito da instabilidade e insegurança jurídica, mostrando que se você fizer tudo direito e organizadamente, a comunidade jurídica reconhece a parceria rural e reconhece a sua validade legal. Então esse foi o tema do nosso Minuto Agro deste mês. Quem quiser saber mais sobre isso, corre aqui nas descrições do nosso vídeo e acesse o artigo que foi escrito aqui pela AGE Advogados sobre esse tema. Vai estar nos informativos da Apabor, vai estar no site da Apabor, no site da AGE Advogados, e conto com você no nosso próximo episódio do Minuto Agro. Até lá! Obrigada, Diogo, mais uma vez por sua presença aqui no escritório, e vocês nos vemos no próximo episódio.